Amém? Graças a Deus para os irmãos que chegaram depois do momento do louvor. Gostaríamos de pedir que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Hoje vamos estar meditando do versículo 1 ao versículo 6. Então, Atos capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6, primeiro concílio da igreja, a primeira convocação de liderança para discutir sobre problemas teológicos no meio da igreja. Então, capítulo 15, a partir do versículo 1, está escrito: Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circundá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, nós queremos colocar mais uma vez a nossa vida diante da Tua Palavra e pedir que o Senhor venha nos ajudar, que o Teu Santo Espírito venha ser conosco, Senhor, e venha nos ajudar a aplicar a Tua Palavra, Senhor, ao nosso coração, a fim de que as verdades contidas nesse texto, em especial os alertas contidos nesse texto, também sirvam para nós, Senhor, a fim de nós estarmos apercebidos, Senhor, dos constantes perigos que nós corremos, Senhor, em termos de princípios de fé, em termos da verdade do Evangelho, no decorrer da nossa caminhada, na carreira que o Senhor propôs para nós. Por isso, que o Senhor seja com a minha vida nessa noite, que o Senhor seja com a vida dos teus filhos, e pela tua palavra nós sejamos edificados, sejamos alimentados, sejamos fortalecidos, que pela tua palavra nós sejamos iluminados nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiro problema sério em questões de doutrina no seio da igreja. Não demorou muito para que isso ocorresse. E, infelizmente, abrindo um precedente aqui para aquilo que nós vamos falar, nós vivemos numa época um pouco complicada no meio da igreja evangélica, principalmente no que diz respeito ao amor à doutrina, ao apego à doutrina e às tradições que nós recebemos dos apóstolos contidas nas Escrituras. Para tudo e para qualquer lugar que nós formos, principalmente quando queremos traçar um discurso genuinamente cristão, nós esbarramos com uma série de ideologias anticristãs, antiteístas, contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, nesse sentido, quando nós proferimos e professamos os princípios sobre os quais, da parte de Deus, a vida dos seres humanos devem ser norteadas, nós já sofremos oposição. Principalmente porque no mundo em que vivemos, a verdade ela tem tanto valor assim no que diz respeito a algo que seja absoluto para todo mundo. Então, aquilo que pregamos e aquilo que enxergamos nas Escrituras não faz mais parte do pensamento das pessoas do mundo em que vivemos. Aliás, há uma oposição declarada e explícita contra tudo aquilo que possa ser transmitido e que tenha fundamento cristão, que tenha fundamento bíblico, não é? Eu hoje estava vendo uma palestra, uma palavra dada por um estudioso, e ele estava demonstrando mais uma vez um livrinho que está sendo lançado pelo MEC defendendo as práticas do movimento LGBT.
E nesse livro, está escrito no meio do livro, que o propósito da escrita desse livro é para destruir as ideias cristãs que foram disseminadas na sociedade. Eles nem maquiaram. O propósito daquilo que está escrito no livro, e que é para ser entregue nas escolas, é destruir os conceitos cristãos que foram inseridos na sociedade. Porque todo esse novo sistema, quer de relacionamento pessoal, quer de relacionamento familiar, construído na sociedade moderna, ele é anticristão, ele é antibíblico, é antipadrão que Deus estabeleceu. Então, nesse sentido, o problema da verdade que nós defendemos como verdade de Deus, isso não é um problema qualquer. E esse problema da discussão sobre a verdade, ela vai atingir a nossa vida durante todo o curso da nossa história. Então nós precisamos ser apegados à verdade e precisamos lutar pela verdade e defender a verdade, né? Nós estamos tendo de umas semanas atrás, graças a Deus que essa semana deu uma amenizada para aqueles que viram a polêmica no meio evangélico com relação à discussão de dois líderes, né? Um da área pentecostal, o outro da área reformada. Principalmente do lado pentecostal ficou profundamente doído em seu ego pelo fato do nome dele haver sido citado como herege. E por outro lado, ele ironizou o blog do outro por ter o nome Defesa do Evangelho, né? Dizendo que o Evangelho não precisa de defesa. E aí a gente fica preocupado, né? A Bíblia dele, e na Bíblia dele deve ter sido arrancado o livro de Judas. Na Bíblia desse não deve ter, porque Judas está escrevendo sobre a comum salvação e ele diz que para e se sentiu movido a exortar os irmãos a batalharem pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Deus não precisa de defesa, mas a sua igreja está exposta aos erros doutrinários disseminados por doutrinas de homens, doutrinas de demônios, ou seja lá qual for a origem dela, e cabe à igreja se opor a isso. Então, na verdade, um expôs a sua convicção, infelizmente o outro não aceitou, e aí nós temos uma confusão. E o pessoal fica tudo horrorizado com isso, né? Ai, os dois pastores brigando publicamente. O contexto do capítulo 15 aqui é aquela briga de Paulo e Pedro lá na Galácia, na igreja da Galácia. Não era para os líderes cristãos brigarem, mas às vezes, por causa da verdade de Deus, é necessário que o tempo feche. Então aqui nós temos um problema que em Atos dos Apóstolos o tempo fechou aqui, gente, de verdade, ficou feia a coisa. Mas antes da coisa ficar feia aqui, ela ficou feia na Galácia, com Pedro, Paulo e Pedro, e com Paulo e Barnabé. Graças a Deus, o problema da Galácia foi solucionado antes de chegar aqui, não é? Pelo discurso que Pedro vai dar e pela postura do discurso de Barnabé alinhado com o de Paulo. Então a gente vê que o pau que Paulo quebrou com eles na Galácia surtiu efeito. Pedro voltou à sanidade teológica e Barnabé também. Então, nesse sentido, a batalha pela verdade, ela deve fazer parte da nossa vida, principalmente quando algum ensinamento se opor a ela. E aqui nós temos o primeiro problema surgido na igreja evangélica, considerada a igreja cristã nos primórdios, e que tornou-se necessário, e a gente olha, foi uma atitude de sabedoria da igreja de Antioquia, da Síria, pedir um concílio, e o concílio foi um ato divino para realinhar a igreja, para que de verdade o propósito pelo qual Cristo morreu na cruz se estabelecesse de uma vez para sempre. Então aqui o grande problema dessa reunião ter sido convocado era o fato dos gentios agora haverem abraçado a fé, e não apenas isso, Deus haver testificado isso. Nós estudamos até o capítulo 11, verso 19, que aquela turma de Jerusalém até aquele momento só pregavam para judeus.
Por mais que eles houvessem se espalhado, havia uma barreira que impedia, por força da tradição judaica e a maneira como eles viam os gentios, apesar de desde o Antigo Testamento haver insights de Deus, haver setas apontando para a necessidade dos judeus anunciarem a palavra de Deus para os gentios, e que os gentios estavam no plano de Deus, mas infelizmente os judeus eram muito fechados para isso. Então, ainda a igreja tendo crescido daquela maneira em Jerusalém, a ponto de haver um momento em que não havia mais como contar, saiu de 120 para quase 3 mil, de quase 3 mil para 5 mil, e de 5 mil só dizia, e aumentava, e crescia, e aumentava, e se multiplicava, e aí já não tinha mais como se contar. Só que quando a gente chega no capítulo 11, nós descobrimos que até aquele momento só os judeus haviam ouvido o Evangelho e crido nele. À exceção de 2 episódios, um com Filipe em Samaria, no que diz respeito à conversão do eunuco, o tesoureiro lá da mãe do rei de Candace, e depois a experiência de Pedro com Cornélio. E aí nós temos um problema mais ou menos para se administrar, porque o eunuco, ele era alguém simpatizante do judaísmo, ele era o que nós chamamos de temente, não é? Uma pessoa que abraçou a religião judaica, mas não se tornou prosélito, membro dela por força da circuncisão, principalmente porque o eunuco não poderia ter esse sinal. Segundo, Cornélio era um homem temente. Então esses dois, eles tiveram um envolvimento, já havia um envolvimento deles com a religião judaica. No caso de Cornélio, mesmo sendo gentil, até os judeus falavam bem dele. E aí a igreja começa a sair desse círculo judaico. No caso do eunuco, nós sabemos porque está registrado. Ele voltou para sua terra e aí o caso se encerrou aí. Não houve polêmica judaica, não houve nenhum tipo de confronto, mas no caso de Cornélio tivemos um problema que foi resolvido por força do testemunho que Pedro deu acerca do que Deus fez lá. Então, quando Pedro vai lá e entra na casa de Cornélio e prega para Cornélio e come com Cornélio, ele teve que voltar para Jerusalém, e se ele não tivesse um bom discurso, ele seria disciplinado. Mas quando ele começa a demonstrar como Deus o enviou e como Deus, de forma sobrenatural, preparou o caminho para que ele estivesse lá na casa de Cornélio, e como Deus soberanamente derramou o seu Espírito Santo sobre Cornélio e sobre sua família e sobre aqueles que estavam lá, da mesma maneira que derramou sobre eles lá no Pentecoste, então os ânimos da igreja se acalmaram. Eles aceitaram a realidade de que Deus agora salva gentio também, e a coisa se acalmou. Depois desse episódio, nós temos o episódio lá de Antioquia da Síria, da igreja de Antioquia, que a partir daquele momento foi o meio que Deus administrou para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. Só que, para que o Evangelho chegasse em Antioquia, foi necessário que um grupo de missionários anônimos, nós não sabemos, só diz que eles eram de Cirene, e eles resolveram pregar para os gentios. Eles estavam caminhando e pregando para os judeus, e pregando para os judeus, e pregando para os judeus, mas um grupo disse: vamos pregar para os gregos, não vamos mais pregar para os judeus. E aí, quando eles começam a pregar para os gregos, o texto diz que a graça de Deus foi grande sobre eles e muitos se converteram. E aí a notícia chega em Jerusalém. E aí eles mandam mais um fiscal, né? Graças a Deus que eles não mandaram um fariseu convertido, nem um judaizante, né? Aquela turma da pressão influenciada pelos fariseus para causar tumulto dentro da igreja. Eles enviam Barnabé. E quando Barnabé chega lá, o texto diz que ele viu a graça de Deus que estava sobre os gentios e se alegrou. Acabou o problema. O terceiro problema, o terceiro movimento foi justamente a separação de Saulo e Barnabé para a obra missionária. Então, a partir de agora,
o Espírito Santo na igreja de Antioquia, que já não estava mais só pregando para judeus, pregava para judeus e para gentios. O número de judeus era maior convertido, e por força do judaísmo ter uma força maior dentro da igreja, isso não estava trazendo problema. Só que Paulo sai e começa a pregar. No lugar que tinha uma sinagoga, então ele começava a pregação pelos judeus, e se houvesse algum problema, ele partia para os gentios. Só que à medida que Paulo e Barnabé saem pregando o evangelho, muitos judeus e gentios se convertem. E isso trouxe um problema, porque os judeus começaram a ficar com ciúmes de Paulo, por força da conversão muito grande de judeus e gentios ao anúncio do evangelho, e aí eles começaram a causar tumulto, perseguindo e tentando impedir com que Paulo e Barnabé continuassem fazendo a obra. Mas ainda assim, com todas as lutas, com todos os perigos que nós vimos nos últimos estudos, Paulo e Barnabé continuaram firmes, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, até que eles chegam em Derbe, e não há nenhuma pressão judaica, eles pregam o evangelho e muitos se convertem. Além de, nessa cidade, haver se convertido o primeiro gentio de Marredecê, que foi o procônsul Sérgio Paulo. Então, nesse sentido, Paulo e Barnabé, após Derbe, eles voltam visitando as cidades, partilhando tudo aquilo que havia acontecido, visitando os irmãos, fortalecendo as igrejas, e eles voltam para Antioquia da Síria, o lugar de onde eles começaram a sua jornada, e ali eles começam a testemunhar como Deus, com a sua mão poderosa, os introduziu naquela região e abriu o coração dos não-judeus para a fé. E aí nós temos um problema. Até pouco tempo atrás, a hegemonia era de Jerusalém. Até pouco tempo atrás, a maioria dos convertidos eram de judeus, que não aceitavam gentio no meio do povo de Deus, mas forçados por tudo aquilo que Deus havia feito no meio dos gentios, eles aceitavam. Só que, para o judeu, a cabeça dele funcionava um pouco diferente da de Paulo. Para um judeu, e essa era a grande luta dos judaizantes, e esse é o motivo pelo qual Paulo começa a sua carta aos Gálatas bravo. Então, a carta aos Gálatas é uma carta um pouco particular para ler, não é? Porque a gente pode ler uma carta aos Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, tranquilamente, pode ler até uma carta aos Coríntios, de uma maneira mais pausada, mais tranquila. Mas quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós devemos imaginar uma pessoa brava xingando todo mundo. Era essa a postura de Paulo em relação a eles. Paulo estava profundamente irado com o que estava acontecendo com a igreja da Galácia naquele momento. Por que motivo? Porque alguns judeus, depois que Paulo prega na Galácia, eles se introduzem para tentar disseminar uma coisa que no meio do judaísmo poderia passar desapercebido, mas no meio do cristianismo, e principalmente com a compreensão que Paulo tinha do cristianismo, não poderia passar. Na cabeça de um judeu, um gentio, ele já havia aceitado isso, Deus colocou eles no plano de Deus, mas na cabeça deles, eles só poderiam se tornar parte integrante do povo de Deus se primeiro eles se circuncidassem, depois eles se tornassem prosélitos do judaísmo, para depois se tornar participante da igreja. Então, antes de se tornar crente, ele tinha que se tornar judeu. Só que o que é que estava acontecendo? Paulo, ele volta contando o testemunho de que agora os gentios faziam parte do povo de Deus e o rito de introdução era só o batismo nas águas. E isso trouxe um grande problema. A coisa foi tão feia lá na Galácia, só você ler a carta aos Gálatas, capítulo 1 e 2. Tanto para uma igreja que pendeu para abandonar o evangelho de Cristo, até Pedro e Barnabé foram contaminados com isso e se afastaram dos gentios. E aí Paulo teve que enfrentar Pedro na frente de todo mundo
pegar o apóstolo Pedro na frente dos irmãos da Galácia toda e dizer: você é uma pessoa reprovável, você não está se comportando como o Evangelho diz que é para você se comportar. A ideia do texto lá, quando você trabalha no original, é muito fácil hoje por causa dessas lutas de MMA, quando os lutadores vão se apresentar. A expressão ali tem aquela força na hora que eles se encaram um ou outro, como se vai se pegar ali mesmo. Foi Paulo e Pedro na frente dos irmãos da igreja. E aí Paulo repreende ele. Até o Barnabé foi persuadido desse erro aqui. E aí, por causa dessa discussão que teve lá, e Paulo vem e conta que os irmãos da igreja de Antioquia chegam e dizem: olha, vamos fazer uma coisa. Vai Paulo, vai Barnabé e vai alguns dos irmãos da igreja, leva esse caso lá para os apóstolos de Jerusalém e vê o que eles decidem. Então a questão da decisão aqui era como era que um gentil ia se tornar parte do povo de Deus da igreja. Qual era o processo de recebimento dele? Então esses judeus, os judeus não aceitavam, principalmente essa turma mais conservadora do judaísmo que havia crido. Ele vai dizer aqui os fariseus que haviam crido, mas eles trouxeram as suas tradições juntos e queriam empurrar as suas tradições sobre os gentios que não tinha, como é que eu posso dizer assim, a genealogia judaica, não fazia parte da genealogia judaica, mas eles queriam de alguma maneira fazer um casamento entre Cristo e Moisés, mantendo Moisés na proeminência e colocando Jesus Cristo num pedestal de segundo lugar ou em segundo plano. E aquilo que Cristo fez para salvar o pecador como algo que precisava de outro ato para ser completado. Foi por isso que Paulo disse lá: eu admiro-me que tão depressa passasseis da graça de Cristo para outro evangelho. Então esses judeus que chegaram lá estavam pregando que a obra de Cristo não foi suficiente para salvar e que a fé em Jesus Cristo era apenas parte do processo através do qual a salvação alcançaria a vida do gentio. Então não adiantava só crer em Jesus Cristo. Isso é muito parecido com uma heresia muito comum no nosso meio evangélico hoje. A pessoa chega para você e quando você está falando sobre questão de certeza de salvação e de vida eterna, a pessoa já chega para você e diz: não, irmão, Jesus Cristo fez a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Via de regra, a única coisa que essa pessoa está dizendo é que ela não é uma pessoa salva. Ela ainda não compreendeu a verdade do evangelho e se morrer vai para a perdição eterna. Ela foi contaminada com heresias, tipo essas que os judeus estavam querendo disseminar no meio dos gentios. E é a heresia, porque de verdade ela vai ao encontro dos princípios salvíficos. Ela tenta modificar a suficiência da obra de Cristo para salvar o pecador. Então o que esses irmãos foram dizer lá na Galácia é que os irmãos da Galácia eles deveriam ter fé em Jesus Cristo, isso era bom, eles deveriam ser batizados, isso fazia parte, mas para que a salvação de verdade se tornasse firme e real, eles tinham que se circuncidar e tinham que obedecer à lei de Moisés, senão não haveria salvação para eles. Então Jerusalém ainda era a base, o círculo apostólico estava lá, então foi muito sábio da igreja de Antioquia pegar Paulo, e foi mais sábio ainda pegar Paulo, porque Paulo já tinha calado Pedro lá, já tinha colocado Barnabé no esquadro, e aí eles vão para Jerusalém, e é em função dessa discussão, como se nós estivéssemos lá, que não somos judeus, nós estávamos nesse bolo, e agora? A gente é participante da igreja ou não? Qual é o ritual? Processo de introdução na igreja visível, no que diz respeito à participação numa igreja local no lugar. E aí no capítulo 15 ele vai começar a explicar isso. Então, primeiro problema surgido dentro da igreja foi questão com relação à introdução de um novo convertido no meio do povo de Deus e como aceitar ele. Então ele vai dizer aqui, capítulo 15: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós vos não circuncidardes conforme o uso da lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Então, nesse sentido, esses irmãos não estavam em Jerusalém, tá? Esses irmãos foram para Antioquia.
Paulo ficou lá em Antioquia, fazendo um descanso e tendo um momento de comunhão com a igreja que o apoiava. Isso é o que diz o versículo 28 do capítulo 14. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então, enquanto Paulo e Barnabé estavam lá, surgem esses irmãos que vieram de Jerusalém. Lá na carta aos Gálatas, esses irmãos, além de serem falsos irmãos, eles eram mentirosos, porque eles chegaram lá e, para fazer pressão, principalmente quando eles se dirigiram à Galácia, às igrejas da Galácia, depois que Paulo estava lá, o que é que acontece? Eles disseram que foi Tiago, o irmão do Senhor, que os enviou para lá. Eles queriam fazer uma quebra de braço, uma disputa para ver quem era o que tinha mais autoridade, Paulo ou o irmão do Senhor, que era uma das colunas da igreja de Jerusalém. Só que eles mentiram, né? O próprio Tiago aqui no versículo 24 do capítulo 15, que nós não vamos chegar lá, ele mesmo vai dizer que não mandou esses irmãos nem nada. Então, o propósito da ida desses irmãos para lá era literalmente causar uma cisão, causar uma divisão no meio dos irmãos. Eles não estavam interessados em confortar os irmãos, como Paulo fez quando voltou da viagem missionária. Eles não estavam interessados em fazer projeto evangelístico para a igreja crescer, não. Eles queriam de verdade destruir a igreja. Foi por isso que Paulo ficou tão irritado com eles. Foi por isso que Paulo escreveu aos irmãos com tanta severidade. Então, esses foram lá, passaram lá em Antioquia e foram ensinar para os irmãos lá da igreja de Antioquia que se eles não se circuncidassem, eles não tinham salvação. Em última instância, qual era o recado dele? Que a obra que Cristo realizou não era suficiente para salvar. Não era. Era algo grave. Às vezes, quando a gente ouve uma pessoa dizer, não, ninguém pode dizer que sabe para onde vai, isso ainda sendo evangélico, a gente tem que fazer a parte da gente, a gente trata isso como se fosse uma coisa simples. Ou influenciado pelo pluralismo da nossa época e pelo relativismo, não, isso é apenas a interpretação dele acerca de assuntos da Bíblia, mas tem tanta diversificação assim nas interpretações, isso é só mais uma. Uma coisa, eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ele começou a me fazer perguntas acerca da igreja e depois começou a fazer uma comparação entre uma igreja como a nossa e uma conservadora. E aí, sempre que eles fazem esse tipo de comparação, eles tendem a criticar questões de usos e costumes e tudo mais. E eu fui mostrar para ele, eram duas pessoas, que quando você de verdade conhece a Cristo e é alcançado pela sua salvação, e você compreendeu que sem Cristo você estaria fadado a viver nessa vida debaixo da maldição de Deus e quando morresse passar a eternidade no lago de fogo. Depois que Cristo salva a sua vida, a sua alegria é tanto que você passa a vida toda sem usar bermuda, feliz, passa a vida toda sem jogar futebol feliz, sem ir para a praia, sem cortar o cabelo, sem usar maquiagem, porque Cristo preencheu o motivo real da felicidade que uma pessoa precisa ter nesse mundo. Agora, por outro lado, quando isso se torna motivo para que você abandone a fé, aí você não conheceu Cristo ainda, não tem jeito. Então eu estava dizendo para ele que quando o motivo da felicidade real invade a nossa vida, gente, isso não é problema, você vai ser feliz na conservadora, na não conservadora, vai ser feliz em qualquer lugar que Deus botar você para congregar, porque a felicidade está em Cristo. Mas se não está nele, aí pronto, a confusão se instaura. E esses detalhes secundários, porque não inferem na salvação, quando não se atribui a prática dessas coisas alcance da salvação ou perda de salvação, não tem problema. Mas aqui o problema é que um rito que foi estabelecido para o judeu, eles agora queriam aplicar aos que não eram judeus, sem que as escrituras exigissem isso. E eles colocam sobre o crivo desse rito e sobre a obediência da lei de Moisés, a parte do sacrifício de Cristo, aquilo que poderia trazer segurança de salvação ao ser humano. Então é algo muito grave, tanto que eu particularmente não concordo
Eu estava vendo o Paulo Júnior, assim, com os discursos dele, explicando o que era heresia, e para ele tudo é heresia. Foi de encontro à Bíblia, é heresia. Já para o meio reformado, eles fazem uma distinção, não é? Heresia é tudo aquilo que, de alguma maneira, vai de encontro aos princípios bíblicos que dizem respeito à salvação. Quando não mexem na salvação, então eles tratam como erro doutrinário, ou seja, um erro que, por não trazer implicações contra a doutrina da salvação, ele pode ser administrado com menos severidade e menos gravidade do que aqueles que mexem com a salvação. Então aqui Paulo, ele vai de maneira bem rígida em relação a isso. Então parecia uma coisa simples, olha, você tem que se circuncidar. Se fosse só isso, não teria problema, não teríamos discussão, não teríamos essa confusão toda, mas a partir do momento em que esses que são fariseus convertidos, que creram no Evangelho, né? Só que eles não tiveram uma compreensão clara, a partir do momento em que eles acrescentam isso aqui, que se vós não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, vocês não podem se salvar. Não importa o quanto vocês têm fé em Jesus Cristo, se não fizer o ritinho da circuncisão e não se submeter à lei de Moisés, nada adianta para vocês, vocês estão perdidos. Então Paulo, ele se levanta e se opõe a isso. Então, o que é que acontece lá na igreja? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos ou presbíteros sobre aquela questão. Então, nesse sentido, a palavra discussão aqui era muito forte assim, gente. A palavra é a mesma que é usada para uma rebelião. Um exemplo, Jesus Cristo, ele foi crucificado e a cruz era o castigo que era aplicado para aqueles que eram acusados de sedição, ou seja, de arrumar um grupo de seguidores para se rebelar contra as autoridades instituídas, no caso de um rei, para derrubar esse rei do trono e assumir o lugar dele. Então, a palavra usada é essa aqui, para a confusão que se instaurou e a maneira como Paulo tratou aquelas pessoas que estavam pregando heresia dentro da igreja. Se por comportamento errado de Pedro, Paulo já perdeu o rumo assim, imagine para alguém que está tentando desviar os irmãos da fé verdadeira. Então, nesse sentido, começou a confusão lá em Antioquia da Síria e ela se firmou em Jerusalém. Porque ele diz aqui que a igreja, para acabar a confusão, mandou elas, palavra apostólica, ciclo apostólico em Jerusalém era a palavra final, então eles foram para lá. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, a igreja foi até um determinado ponto com eles, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, se o problema já estava instaurado, principalmente por causa da grande quantidade de gentios, até chegar em Jerusalém, eles saíram espalhando isso. Como de maneira poderosa, Deus havia convertido muitos gentios. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, algumas traduções presbíteros, porque é a mesma palavra, né? A tradução em português para ancião e presbítero é para a mesma palavra. A palavra que está lá é presbíteros, então é só uma questão da escolha da palavra usada como aqueles que estão exercendo autoridade sobre a igreja. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. E aí não é difícil você saber o que é que eles disseram para os apóstolos.
Eles disseram a mesma coisa que eles saíram compartilhando pelas cidades que eles passaram. Como Deus havia convertido uma multidão de gentios e agora eles fazem parte da igreja. Deus salvou não-judeus. E agora, o que ele vai dizer lá na carta aos Efésios, o mistério que estava oculto, no fato de Deus haver removido a parede de separação que havia entre judeus e gentios, e agora pela cruz havia feito de ambos, judeus e gentios, um único povo. E esse povo agora é a igreja, esse povo agora é o corpo de Cristo. E hoje nós, abrindo um parênteses aqui, estamos tendo muito problema com as igrejas que estão sendo influenciadas por correntes judaizantes. Quando eu fui para João Pessoa a última vez, tive debate assim com um pastor lá, porque na cabeça dele Deus tem dois povos na terra. Tem a igreja e tem Israel. Não tem mais. A cruz unificou, e esse foi o grande problema aqui. Os judeus ainda mantinham aquela ideia de que o povo de Deus era os judeus. E se os gentios quisessem entrar nessa bênção, eles tinham que se tornar judeus primeiro, para depois se tornar parte do povo de Deus, da igreja de Cristo. Eles tinham que crer em Cristo, mas eles tinham que entrar por via do judaísmo. Não podia simplesmente chegar, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito que sou salvo, que Ele morreu por mim pelos meus pecados, dar um banho dele na água, quando tirou, agora é um crente, faz parte do povo de Deus e é herdeiro da mesma aliança que Israel foi prometido por Deus no Antigo Testamento para aqueles que crescem. Então Paulo começa a partilhar eles aquilo que nós vimos na semana passada, como Deus abriu as portas do Evangelho para os gentios e, possivelmente, como ele se irritou lá e virou as costas para os judeus e disse, não prego mais para os judeus. Agora eu e Barnabé vamos somente pregar para os gentios. E aí em Derbe ele teve aquela experiência sem opressão judaica. Isso não trouxe problema direto para os apóstolos, não havia problema. Depois da experiência de Cornélio, que Pedro foi a Jerusalém testificar, os apóstolos compreenderam que os gentios faziam parte do plano salvífico de Deus. Os presbíteros da igreja de Jerusalém também compreenderam isso. O texto vai dizer que, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. A ideia do texto aqui é que eles foram calorosamente, foram bem recebidos. Não havia nenhum problema em relação a eles, nem em relação àquilo que eles partilharam com eles acerca da salvação dos gentios. Eles dizem, lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Eles contaram todo aquele processo da viagem missionária até chegar em Derbe e haver se convertido muita coisa. Falaram possivelmente da conversão do procônsul lá de Pafos, Sérgio Paulo, e aí por diante. E aí eles receberam aquilo com alegria. Porém, aquela mesma turma que estava lá em Antioquia, perturbando os cristãos gentios e dizendo para eles que a obra de Jesus Cristo era meia boca para salvar. Se eles quisessem ser salvos, tinham que pegar outra boca com Moisés e com a circuncisão. Então, eles estão lá também. E nessa hora, foi Paulo que se revoltou em Antioquia, quando eles veem que os apóstolos estão recebendo de bom grado aquilo que Paulo falou acerca do que Deus fez para salvar um judeu. Aí essa turma se revolta e o tempo fecha de novo agora em Jerusalém. Não era fácil essa convivência, principalmente porque uma série de coisas que não faziam parte das escrituras, mas que tinham cunho da tradição judaica, foram inseridas e eles queriam tornar dentro da igreja coisas que não eram bíblicas, mas que se tornaram parte da tradição religiosa judaica como se fossem práticas estabelecidas por Deus, e uma dessas era trazer os gentios para o judaísmo e submeter eles à lei de Moisés. Então diz, alguns porém da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar que guardassem a lei de Moisés. Então eles continuavam defendendo a mesma bandeira. Se esses gentios que creram em Jesus Cristo não se circuncidarem, não obedecerem à lei de Moisés, não existe salvação para eles.
Uma das coisas que nós vamos ver semana que vem é que o que Paulo disse a Pedro e a Barnabé, quando tiveram aquela controvérsia na Galácia, surtiu efeito. Porque lá Pedro ficou do lado desses fariseus. Lá na Galácia, Barnabé tirou a camisa do cristão e vestiu a camisa dos fariseus e se bandideou também do lado deles. Foi por isso que Paulo teve que tomar uma atitude tão drástica. Mas a atitude surtiu o efeito que deveria surtir. Então aqui, quando eles se deparam com essa divisão, para a gente que vai de vez em quando debater coisas nas reuniões da convenção, que vão trazer implicações doutrinárias para a igreja, não é diferente. Não é diferente. Uma ala acredita de um jeito, outra ala acredita de outro, e aí a gente tem que discutir as coisas, levando em consideração aquilo que as Escrituras dizem. Normalmente eles não entram muito em debate. Nossa turma não é muito voltada à reflexão teológica. Na hora da discussão eles são muito mais emotivos, muito mais sentimentais, são muito mais pragmáticos do que bíblicos, né? E aí a gente tem que às vezes entrar nesses discursos. Por quê? Porque são doutrinas que estão sendo mudadas. São doutrinas. Nós tivemos agora um embate há 2 anos atrás no encontro da Ordem dos Pastores, que já fizeram uma bobagem de aprovar mulheres como pastoras nas igrejas, só que tratam as mulheres como cidadãs de pastoras de segunda categoria. Elas não podem fazer parte da ordem, não podem ser presidente. Fizeram uma bobagem, e se fizeram a primeira, a segunda não precisava existir. Se a igreja pode colocar, então a ordem tem que aceitar. A igreja é autônoma para estabelecer isso. Só que agora eles se arrependeram e agora a igreja está na maior confusão. Aí o que eu quis colocar é que na hora dos debates, né, nós tivemos uma aqui em Santa Catarina, e no fim eu me levantei, não tinha palavra, eu fui lá para frente e disse não, porque era mais emotivo. Alguns estavam apoiando porque as mulheres querem ser ordenadas, aí é mais medo, temor, né? E aí a gente começou a ouvir as respostas, eu fiquei horrorizado com aquilo, porque tudo era sociologia, tudo era o trato era emocional, tudo era pragmático. Eles dizem, olha, tem uma mulher ali que faz a mesma coisa que um pastor ali. Eu conheço mulher que faz mais coisas que um pastor faz. Não existe problema em fazer. O problema é que eles não entendem que a parte de estrutura da igreja, ela é funcional. É igual no casamento. O marido é o cabeça, a mulher caminha junto com ele. Isso não é sinal de serventia, isso não é sinal de escravidão, isso não é sinal de subserviência, não é. É uma questão funcional. O marido está cumprindo o papel que Deus deu a ele e a mulher está cumprindo o papel que Deus deu a ela. Isso não diminui a mulher, não faz ela uma cidadã de classe inferior ou alguma coisa desse tipo, que o judaísmo descambou para isso na época, né? Então, é cada um no seu lugar. A estrutura da igreja obedece à mesma estrutura que Deus estabeleceu na criação, estabeleceu no casamento, é a mesma estrutura. Então, cada um executa a sua função no seu devido lugar. Então, existe um padrão bíblico para isso. E não tem emoção, não existe mudança de estrutura social ou eclesiástica que possa mudar isso, porque foi Deus que estabeleceu, foi Deus que aferiu essa verdade. Então aqui nós temos uma verdade absoluta em jogo. E existe um grupo dentro da igreja que quer dizer, não, isso aí que vocês estão pregando é errado, porque o certo é fazer isso e isso. Então, todas as vezes que alguma coisa se opõe à verdade de Deus, é necessário que isso seja discutido e é necessário que a palavra de Deus, ela se estabeleça. Então, quando a gente pensa nessa questão doutrinária, gente, eu volto a dizer, é de suma importância que nós defendamos aquilo que está escrito. Agora, no fim de semana, eu vou dar uma palavra de 20 minutos sobre família no colégio. E é complicado, porque o nosso princípio é a estrutura bíblica.
numa sociedade que quer jogar a estrutura bíblica para o ar, queimá-la, fulminá-la e desintegrá-la, para que não haja mais crivo para as aberrações das inclinações pecaminosas com relação a relacionamentos pessoais, sentimentais e matrimoniais. Então os homens querem simplesmente criar toda a espécie de diversidade. Em um país da Europa, um homem entrou na justiça querendo que fosse autorizado ele a casar com a égua. Imagina onde é que eles estão chegando. Agora não é mais homem com homem, mulher com mulher, é gente com bicho, e registrá-la no cartório que eles são marido e mulher. Então, para você ver aonde a pecaminosidade do homem vai, e se opor a isso é tido como discurso de ódio, é tido como radicalismo, é tido como, eles usam um termo lá que eu esqueci com relação à questão da profissão de fé em cima, mas é complicado, e isso para eles é inadmissível, mas não importa o que eles acham, a verdade de Deus tem que prevalecer, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser dita. Eu sempre digo que a única maneira das luzes resplandecer nas trevas é se nós pregarmos a luz, se nós nos calarmos, as trevas tomam conta. Então, nesse sentido, volto a dizer, quando há divergências doutrinárias cuja implicação é a salvação, isso não deve ser tratado por nós como se fosse uma coisa qualquer. Porque existem pessoas que podem acreditar naquilo. Existem pessoas que podem passar a sua vida inteira acreditando que aquele erro é verdade. E no dia que morrer elas vão descobrir que receberam Jesus errado, entraram no barco errado e vão desembarcar no céu errado, como foi dito. Imagine, testemunho de Jeová, que acredita que Jesus Cristo foi um ser criado por Deus. João diz que é preciso que se creia que Ele é o Cristo e o Filho de Deus. Ele é Deus. Se não crê que Jesus Cristo é Deus, não tem salvação. E aí você vai para os mormons, é a mesma coisa. Vai para o espiritismo, ele é um espírito iluminado. É quando a gente fala do catolicismo, não, mas eles acreditam que Jesus é Deus, mas não acreditam que a salvação que ele produziu é suficiente. Se você cometer uns pecados meio graves aí, não fizer boas obras suficientes para encobri-lo, você está frito, ó. Se Deus for misericordioso, você pode passar 2 milhões de anos sofrendo no purgatório para depois ir para o céu, mas vai passar. Porque o sacrifício de Cristo não é suficiente. Aquilo que a Bíblia fala sobre a autoridade e a suficiência do sacrifício de Cristo não é verdade para eles. As intenções das traduções deles é o que de verdade dita, o que se crê. Eu me lembro que um dia desse eu estava evangelizando um dono de uma loja aqui e falando com ele e tal, ele caiu na bobagem de dizer, olha, qual é a diferença de vocês para a gente? Eu disse para ele, só tem uma, a gente crê na Bíblia e vocês não acreditam. Aí ele fez, não, a gente acredita. Ah, tá. A Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. O padre diz que é Maria mediadora. Tu acredita em quem? Naquilo que a Bíblia diz ou no padre? Ele baixou a cabeça e disse, eu acredito no padre. Então, quando a gente lida com esses que não, declaradamente não são salvos, isso é fácil. Agora, isso acontece dentro da igreja. Pessoas se introduzem dentro da igreja. Como Paulo diz na carta aos Gálatas, ele vai falar desse povo aqui. Ele diz, admiram que tão depressa passasseis da graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que andam transtornando. A ideia ali, o sentido no original é que eles estão se introduzindo dentro da igreja para destruir o evangelho. E eles diziam, não, você tem que crer em Jesus Cristo, tem que ser batizado no nome de Jesus Cristo, mas tem que se circuncidar e obedecer à lei de Moisés. Então a salvação é pela fé, mais as obras. E aí não deu. Paulo simplesmente se revolta e expõe a condição terrível em que tanto aqueles pregadores estavam, como aqueles que deram ouvidos a ele. Se alguém vos anunciar um evangelho que vai além da graça que nós anunciamos para vocês, ainda que nós, se a gente mudar de ideia e dizer, gente, a gente errou, não acredite na gente. O próprio Paulo vai dizer isso.
Quem prega que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que a obra de Cristo não foi suficiente, é um amaldiçoado. E ele diz: e outra vez vos digo, e repete a mesma coisa e diz: é anátema, é um amaldiçoado, não creio nele, que ele está debaixo da maldição ainda. Ele não creu, não está salvo. Então não entre nessa onda deles, porque no final da jornada vocês podem ter o mesmo triste fim que eles terão. Então aqui a igreja vai solucionar esse problema, e a semana que vem nós vamos ver a declaração final. O apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta dele, foi a carta aos Gálatas, e possivelmente ele escreveu quando estava vindo para esse concílio. Então você quer escapar dessas garras do legalismo? O legalismo é aquele sistema que se introduz no meio dos crentes para tentar colocar confiança nos crentes naquilo que eles fazem, não em Jesus Cristo. Então quer se libertar do legalismo? É Gálatas. Então, enquanto Paulo possivelmente estava vindo nessa viagem, ele escreveu a carta aos Gálatas, que é o documento de oposição, é a vacina contra esse legalismo que estavam querendo colocar dentro da igreja. É por isso que Paulo, ele teve tanta autoridade no seu discurso. E aí, por força das pregações, nós não temos a pregação completa. Eles agora vão se separar, depois que esses fariseus aqui, entre aspas, convertidos, eles se levantam dizendo e sustentando: não tem que se circuncidar, senão não tem salvação para eles. Então o verso 6 diz: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E aí eles vão dar o seu discurso. Alguns vão falar acerca do que eles compreendem, acerca dessa realidade de um gentio se tornar parte do povo de Deus somente pelo batismo. E aí 3 pessoas vão discursar. Um é o apóstolo Pedro, tem o discurso de Pedro, as palavras de Pedro, um resumo. O outro é Paulo e Barnabé. Só em um versículo é registrado o que Paulo achava. Só que Paulo já tinha convencido Pedro, lá na Galácia, naquele quebra-pau que teve. Paulo já tinha convencido Barnabé, então não sei se direto, mas por tabela, pela a exortação que ele deu em Pedro. E depois se levanta aquele que esses fariseus, falsos convertidos aqui, quando foram para a Galácia, disseram que foi Tiago que enviou. Tiago vai dizer no verso 24: eu não enviei nenhum deles. E Tiago vai defender a posição de Paulo. Pedro vai defender a posição de Paulo, e Paulo simplesmente vai aferir isso. Que importância isso teve para a gente? Que importância isso teve para a minha vida, para a sua vida hoje? Se esse concílio não tivesse aprovado o que aprovou, hoje a gente estava usando quipu ou quipá, dependendo da coisa, aquele chapeuzinho, os homens. As mulheres, possivelmente, quando tivesse com o cabelo curto, iam usar um véuzinho. Nós estaríamos cantando hinos judaicos. A formatação do nosso culto seria judaico. E todo mundo aqui estava confiando na circuncisão e na guarda da lei para ir para o céu. Em última instância, ninguém ia ter segurança nenhuma. Então, o que foi que esse concílio fez? Parece uma coisa que foi só uma reunião, não foi. Eu me lembro que Lutero, quando ele foi premiado, na verdade era uma tentativa de ajudá-lo a se animar de novo, porque ele era muito depressivo no mosteiro onde ele era monge. E aí o que acontece? Cada vez que ele entrava em crise, o tutor dele, o Staupitz, dava uma promoção para o Lutero. Uma vez ele foi fazer curso de Bíblia, doutorado em Bíblia, depois foi fazer doutorado em Teologia, e depois, quando ele teve outra crise, mandaram ele ensinar na faculdade. E deram Hebreus, Salmos, Romanos e Gálatas. E ele diz que Gálatas era a segunda esposa dele, ele casou com a carta aos Gálatas. E ele confessou que enquanto estava ministrando esses livros, os traços ou os trapos do papado começaram a se soltar dele. O que esse concílio fez com o cristianismo, gente? Ele tirou a roupa judaica dele. Não deixou nada. E agora a igreja não é mais a comunidade do povo judeu que Jesus morreu para salvar. Mas a igreja se tornou de verdade a comunidade
e homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque em Cristo pagou o preço para salvá-los. Então não importa se era judeu, não importa se era gentil, precisava ser alcançado pela graça de Deus. Para que a salvação fosse aplicada, precisava crer em Jesus Cristo, vir arrependido dos seus pecados e confessando. Precisava ter nascido de novo, se tornar a habitação do Espírito Santo, e agora está sendo conduzido para a glória eterna. E Paulo vai defender isso, mostrando para Pedro que ele e Pedro, para se tornar parte desse povo, tiveram que crer. E Deus aceitou eles, não porque eles eram judeus, mas porque eles creram. Por que eles queriam colocar o jugo judaico nos gentios? Então, se Deus aceitou eles pela fé e aceitou os gentios pela fé, quem eram eles para simplesmente recusar os gentios? E isso simplesmente trouxe paz de novo, e aí a igreja pôde caminhar tranquila. Mas sempre vamos ter isso. Eu toquei mais nesse assunto por quê? Porque vez por outra a gente vê dois pastores brigando por aí. E a gente fica horrorizado, não deveria. Mas desde lá da igreja primitiva, nós vemos que isso existiu. E principalmente quando a discussão tem cunho doutrinário. Judas disse na sua carta que enquanto estava escrevendo sobre a comum salvação, ele se sentiu movido. É no verso 3, só tem um capítulo antes, a exortar os irmãos a batalharem pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é essa? A mensagem do Evangelho. Eles não apenas deveriam conhecer sobre a salvação, mas se algum ensino, se algum movimento tentasse convencer a igreja de que o Evangelho não era suficiente e aquilo que ele afirma acerca da salvação não é totalmente verdade, a igreja deveria se levantar, se opor e defender a verdade de Deus até as últimas consequências. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Porque vez por outra, quando temos essas polêmicas, alguns dizem, eu não gosto nem de pensar nisso. Nós não apenas devemos pensar, mas devemos nos opor. E devemos nos colocar de maneira tal que o erro seja exposto e a verdade venha sobre ele. Então, nesse sentido, a exemplo de Paulo aqui, ele de verdade abraçou a causa do Evangelho. E quando percebeu que a mensagem do Evangelho estava sendo maculada, manchada, podada ou distorcida, ele não ficou calado. Ele se levantou. Ele não estava defendendo Deus. Ele estava defendendo o povo de Deus, dos maus obreiros, dos falsos ensinos que o diabo tenta introduzir para corromper a fé daqueles que foram alcançados por essa graça maravilhosa. Então, a exemplo de Paulo, eu e você, devemos pensar no que Judas disse. Se o Evangelho está sendo distorcido, então anuncie a verdade de Deus e exponha esse erro, exponha esse mal, a fim de que as pessoas possam trilhar o caminho correto. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e agradecer pela vida desse homem, Deus. Paulo é um exemplo, Senhor. Na verdade, ele era o exemplo no judaísmo, e quando o Senhor o alcançou, ele se tornou um exemplo no cristianismo. E alguém que não apenas te amava, não apenas amava a igreja, mas amava a Tua palavra, Senhor, e estava disposto a tudo para torná-la conhecida, Senhor. Por isso, nós te agradecemos, porque o exemplo dele, de zelo, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, serve de orientação, serve de base, serve de alicerce, para que nós venhamos entender que postura nós devemos tomar quando a Tua palavra for distorcida, quando a Tua palavra for maculada, Senhor. Ó Deus, quando a Tua palavra for combatida, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, como temos pedido culto a culto, Senhor, para não ficarmos calados, Senhor, quando alguém simplesmente tentar distorcer, Senhor, ou simplesmente menosprezar, expor, Senhor, a vergonha ou a humilhação, aquilo que o Senhor falou. Que nós venhamos abrir a nossa boca, Senhor, e tornar a Tua verdade mais clara ainda, a fim de que o Teu nome seja exaltado. Por isso, vem me ajudar, Senhor, vem ajudar os Teus filhos, Senhor, vem ajudar mesmo. Ó Deus, nós precisamos conhecer a Tua verdade para não sermos enganados, Senhor, ó Deus, por essas falsas doutrinas, por esses falsos ensinos, por esses falsos comportamentos que comumente são expostos a nós. E que o Senhor venha, Deus, ó Deus, nos dá tal intrepidez que a Tua palavra, Senhor, possa se tornar mais e mais conhecida. Nós te pedimos, porque em nós não há força nem poder para isso.
mas basta que o Teu Espírito se mova, Senhor, com poder na nossa vida, e tudo isso há de acontecer, e o Teu Evangelho há de sobressair, e a Tua verdade se tornar conhecida. Por isso nos ajuda a sermos esses instrumentos aqui em Santa Rosa, a fim de que aqueles que não creem em Ti, ou se opõem a Ti, ou estão sendo conduzidos para longe de Ti por força do erro, possam ver a Tua luz brilhar pela Tua palavra. Vem me ajudar os Teus filhos e filhas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Só os avisos. Amanhã começamos mais uma vez a nossa reunião de liderança, o nosso curso, vai ser aqui na igreja amanhã. Então, amanhã às 8 horas, aqueles que estão participando do curso estejam aqui, é aberto, qualquer um pode participar. Então, amanhã nós vamos começar uma nova série de estudos, mais especificamente uma série de estudos doutrinários de forma mais condensada, mais profunda. Então amanhã às 8 da noite estaremos conversando. Se você encontrar alguém que não está aqui, que participe, então avise ele. Então amanhã recomeçaremos. Quinta, senhoras aqui, a oração dos homens amanhã lá em casa, 7 da manhã. Então você está saindo para o trabalho, passa por lá e vamos ler a palavra de Deus, vamos orar juntos, tomar um cafezinho juntos, depois vamos voltar para os nossos afazeres diários. Então é lá em casa amanhã a oração dos homens às 7 horas da manhã. Quinta-feira, senhoras aqui, 19h30, clube normal, sábado. E domingo pela manhã vamos ter a consagração e a ceia, mais uma vez, então ceia do Senhor, domingo pela manhã e à noite teremos o nosso culto normal. Queríamos que os irmãos estivessem orando. Para quem já passou hoje aqui na igreja, estamos mexendo já ali na frente. Não vamos fazer uma mexida muito grande, né? Mas tivemos sentar com o Nego, com o Nabi, com o pessoal da diretoria e da liderança, e eu pedi para eles, né, que a gente se mexesse pelo menos para dar uma limpada nessa sujeira da parede aí da frente. Então a gente está arrumando ali a parte de água que escorre, que está tudo com lodo ali, a tinta descolando. Vamos dar uma arrumada na frente e vamos pintar, porque passa na frente, às vezes eu passo na frente, está tão feio assim, eu digo, isso não é um cartão postal bom, né? Então hoje nós começamos a mexer nisso e, se Deus permitir, a gente vai terminar em breve e deixar a frente da igreja mais limpa, assim, mais tranquila. Então, os irmãos estejam orando, porque fazer serviço é gasto e a gente vai estar fazendo uns apelos no culto para aqueles que podem ajudar. Então, amanhã, ou na ceia, domingo, o Nego e o Nabi possivelmente vão estar dando uma palavra sobre isso. Então os irmãos vão compreender mais. Mas tivemos que dar esse passo assim para tornar a parte externa da igreja mais bonita, assim, mais aprazível. Então, para isso, cumprimente seu irmão. Se você trouxe dízimo ou oferta, pode se depositar no gasofilácio. E os homens que estarão na reunião, na oração amanhã, até amanhã, 7 da manhã, lá em casa.